eu queria falar com você um pouquinho sobre consolo. Interessante que, se você for procurar a etimologia da palavra, consolo tem a ver com estar sofrendo e buscar refrigério, estar num momento difícil e encontrar tranquilidade, ou quem sabe, como a palavra mesmo diz, conforto. Eu acho que todo mundo já passou por um momento crítico. Se não passou, vai passar ou está passando. E que, na maioria das vezes, embora a solução esteja longe de ser alcançada, mas a gente sempre busca aquelas palavras que tragam de alguma forma um refrigério para a nossa alma. Seja na companhia de pessoas queridas, seja na igreja, seja na mensagem, seja nos textos bíblicos e outros que a gente se encontra, ou que a gente encontra por aí. Mas no final da história, eu acho que o consolo em si tem muito a ver com o encontro com aquilo que é verdadeiro. O consolo em si me parece que é muito mais eficaz, eu poderia dizer, quando a gente se depara com algo que não é simplesmente palavras melosas, né? Palavras melífluas, mas palavras realmente verdadeiras que expõem para nós o que é o certo, o que deveria ser feito e o que realmente está acontecendo. Não sei se você me entendeu, mas muitas vezes me parece que a gente está muito mais preocupado em ser, quem sabe, alvo da atenção daquele que realmente tem uma palavra de bondade para o nosso coração, do que necessariamente ser confrontado com uma situação real, para que haja, de certa forma, o conforto, o consolo verdadeiro. Uma frase do C.S. Lewis é bem interessante, eu vou ler para você, que é o seguinte: o consolo é a única coisa que não pode ser alcançada quando é buscada diretamente. Vou ler de novo, parece que é confuso, mas não é não. O consolo é a única coisa que não pode ser alcançada quando é buscada diretamente. Se você buscar a verdade, encontrará consolação no final. Se buscar consolo, não terá nem o consolo nem a verdade. Terá somente uma melosidade vazia que culminará em desespero. O que é que o Lewis está dizendo aqui? Que parece que no momento da crise, a gente está muito mais preocupado em encontrar palavras positivas, palavras que nos joguem para cima, não é? Nós funcionamos assim, do que necessariamente ser confrontado com a verdade. E a verdade realmente, às vezes, é muito dura e exige de nós posicionamento. Então me parece que dizer a verdade ou ser confrontado com a verdade nem sempre é um lugar muito bom para se estar. A gente prefere realmente as palavras melosas. Mas como o Lewis vai dizer, esse tipo de busca não vai trazer nem consolo e pode conduzir inclusive ao desespero. Por que eu estou falando isso? Porque me parece que na história de Sansão, alguma coisa vai acontecer no final que vai fazer com que Sansão faça uma oração. E a oração de Sansão é bem interessante, porque na complexidade dos acontecimentos ela vai ser atendida imediatamente de maneira miraculosa por Deus. E o consolo que vai ser da parte de Deus para Sansão não é o consolo das palavras que jogam alguém para cima, mas é a constatação da verdade do que deveria ser feito. Vamos ler antes que eu comece a pregar pelo final. 14, versículo 20. E a mulher de Sansão foi entregue a um dos amigos que havia sido seu companheiro. 15. Alguns dias depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e lhe levou um cabrito e disse: vou entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo-lhe: na verdade, eu estava certo de que a odiavas, por isso a dei a teu amigo. Mas a irmã mais nova não é mais bonita do que ela? Toma, então, em seu lugar. Mas Sansão lhe disse: de agora em diante não serei culpado se fizer algum mal aos filisteus. Então Sansão foi e apanhou 300 raposas, pegou tochas e, amarrando as raposas aos pares pela cauda, prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois ateou fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações dos filisteus.
Assim queimou tanto os feixes quanto o cereal que colheriam, e também as vinhas e os olivais. E os filisteus perguntaram: quem fez isso? Disseram a eles: Sansão, o genro do Timnita, porque este tomou a mulher de Sansão e a deu a seu amigo. Então os filisteus foram e atearam fogo nela e em seu pai. Sansão lhes disse: é assim que fazeis? Pois sossegai. É assim que fazeis? Pois sossegareis somente depois de ter me vingado de vós. E Sansão os feriu, impondo-lhes grande matança. Depois disso desceu e foi habitar numa caverna na rocha de Etã. Mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos ler todo o capítulo. Mas para dar uma relembrada, domingo retrasado, nós lemos, né, sobre o casamento de Sansão, que foi uma tragédia, não é? Ele propõe um enigma, os filisteus não conseguem desvendar o enigma, e eles vão então acossar a noiva de Sansão, que era filisteia também, ameaçando ela de colocar fogo na casa dela, com ela e o pai juntos, se ela não descobrisse a resposta do enigma. Então ela vai ceder e vai então começar uma investida para que Sansão, durante os 7 dias, lhe revelasse a resposta correta. Sansão vai fazer, ela conta para os filisteus, e os filisteus então vão ali responder e colocar no último dia do casamento, que era o dia que normalmente o casamento era efetivado, a obrigação de Sansão de ter que colher 60 mudas de roupas, né? 30 de roupas casuais e 30 de roupas festivas. Sansão então tem que deixar o casamento para ir atrás dessas roupas. Ele vai matar outros filisteus, né? Porque a missão de Sansão é matar filisteus, e ele vai então adquirir essas roupas, só que ele chega atrasado, e o pai da noiva vai dar a esposa de Sansão para outra pessoa. Sansão não sabe ainda, porque ele foi atrás das vestes, deixou o casamento, e ali o casamento não se concluiu, porque normalmente um casamento desse tipo, o noivo se deitava com a noiva no último dia, e aí o casamento era efetivado. Antes disso era só festa. Sansão não sabe, é onde começa a nossa história, mas o escritor já diz pra gente que a mulher não era mais dele. Então ele vai, depois de um tempo, fazer as pazes, né? Ele pensa: vou até a casa dela, levar-lhe um presente e vai ficar tudo bem. Então ele compra um presente que é o sonho de qualquer mulher, né? Um cabrito. Você riu, né? Imagina seu marido chegando com um cabrito para fazer as pazes. Amor, errei, toma aqui o cabrito, tá tudo bem agora, né? Porque nesse período era assim que se fazia, né? E um cabrito era um presente muito bom, inclusive. Mas ele vai descobrir, quando pensa em ir até o quarto da sua esposa, que ela já não era mais sua noiva. Então o pai dela vai dizer: você foi embora da festa, eu achei que você odiava ela, achei que você tivesse ficado com raiva dela por causa do episódio. E para que ela não fosse envergonhada, porque uma mulher sendo deixada assim no casamento era vergonhoso, eu dei ela para casar com um amigo seu. Não era o melhor amigo de Sansão, mas provavelmente era alguém que estava ali representando Sansão, algum tipo de pajem. E aí Sansão fica revoltado. O pai ainda tenta dar uma amenizada: não, tenha mais nova. Um mundo lindo esse, né? Essa mulher não escolhia nada, foi dada para outro em casamento sem querer, e aí agora é a mais nova que ainda vai entrar aqui na furada. Tem essa aqui, ela é até mais bonita, né? Ele tenta melhorar porque ele sabe que Sansão é um cara perigoso, ele não quer problema, né? Sansão não gostou da história, ele tenta empurrar mais nova, mas Sansão não quer saber, e ele fica: agora é assim, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. E aí Sansão vai pegar umas raposas e vai amarrar as caudas. Alguns vão dizer que não eram raposas, eram chacais, mas isso é irrelevante. O fato é que ele pega e amarra tochas no rabo desses bichos e solta na plantação. Então a bicharada foge por causa do fogo e vai botando fogo por onde passa, né? E aí ele vai incendiar toda a plantação dos filisteus. Essa é a vingança dele até aqui. Está muito mais para uma bagunça, né? Para uma rebeldia, do que necessariamente uma vingança.
Mas aí, o que acontece? Os filisteus ficam horrorizados com a situação, meteram fogo na nossa plantação, e eles vão começar a investigar. E nessa investigação, né, diz o versículo 6, os filisteus perguntaram, quem fez isso? E disseram eles, Sansão, o genro do Timnita. Por quê? Porque este tomou a mulher de Sansão e a deu a seu amigo. E aí os filisteus, quando ficaram sabendo que foi Sansão, fez o que eles haviam, na verdade, dito que fariam na festa. Eles queimam a casa com todo mundo dentro. E eram seus iguais, né? Eles queimaram a casa dos filisteus, que era aquela família filisteia ali, que fazia parte do seu povo. E aí o que acontece? O versículo 7 diz que Sansão diz assim, é assim que vocês fazem? Tipo, Sansão aqui está pasmo, porque ele botou fogo na plantação. Ok. E ele esperava, quem sabe, que eles fizessem o mesmo. Ou de alguma forma, aumentassem o tipo de opressão, né? Ou alguma coisa do tipo. Não ir lá e meter fogo. É fogo? Então fogo por fogo, queimar todo mundo dentro. Isso deixa Sansão num estado de espírito que ele diz, é assim que vocês fazem, pois não vou sossegar, não vou ficar em paz enquanto não ter me vingado de vocês. E aí o que Sansão faz? É tipo assim, aqui é olho por olho, dente por dente. Sansão põe fogo na plantação, eles põem fogo na casa e mata todo mundo. Aí é para matar? Sansão falou assim, então deixa comigo, eu sei fazer isso. E aí diz, versículo 8, e Sansão os feriu, impondo-lhes grande matança. Depois disso desceu e foi habitar numa caverna da rocha de Etã. Percebam que eu acho que Sansão, na sua ingenuidade, achou que a sua vingança, por causa de todo esse acontecimento, porque ele só não casou com ela, porque eles ameaçaram ela teve que dar resposta no último dia. No último dia ele teve que sair do casamento para arrumar as vestes num ato de falta de realmente compromisso em responder a sua questão, numa injustiça, e aí ele não se casa. Agora que ele pensa que está tudo bem, ele percebe que por causa deles ele perdeu a mulher, fica com raiva e aí mete fogo na colheita. Na cabeça de Sansão, quem sabe vai ser só isso, eles vão vir com algum papo desses, aí eu resolvo. Só que ele não achou que eles fossem queimar os seus iguais. Eles vão botar fogo na casa porque eles sabem que Sansão tem um tipo de sentimento pela menina. E aí ele fica pensando, me parece, é assim que é a coisa? Parece que Sansão, na ingenuidade, pensa que tem algum tipo de justiça. Eu vou botar fogo e eles vão botar fogo, né? Eu vou xingar eles vão me xingar de volta. Só que ele não está lidando com gente moral, ele não está lidando com gente justa, ele não está lidando com esse tipo de pessoa, ele está lidando com o inimigo. E aí o inimigo, quando a sua resposta é extremamente desproporcional, aí parece que a ficha dele cai. E ele percebe, é assim que vocês fazem? Não vou descansar enquanto não me vingar. Ele começa a matar os caras. O cara era forte, né? E realmente tinha condições de fazê-lo. O que o texto diz pra gente? Não há justiça quando nós lidamos com o mal. Não adianta esperar do mal que ele reaja segundo as nossas investidas. Não há como esperar do inimigo que ele tenha qualquer tipo de misericórdia, que ele tenha qualquer tipo de vara de medir que seja proporcional às nossas ações. Será sempre pior. Será sempre pior. E se a gente acha em um determinado momento que existe qualquer tipo de justiça no mundo que possa realmente valer a pena, a gente está bem enganado. E as histórias por aí são inúmeras. O ponto é que me parece que o mal que há lá fora, que ele é realmente terrível, que ele é realmente algo destrutivo, que é algo que não tem misericórdia, o mal que há lá fora, que é realmente algo que vem para consumir, ele, na verdade, precisa ser, entenda isso, combustível para que a gente seja inspirado a causar uma revolução. O mal que tem lá fora, como esse do texto, se Sansão põe fogo na colheita, eles vêm e matam todo mundo queimado. É uma coisa desproporcional, absurda. Ele não é justo. Ele não é igual. Ele não é algo que realmente possa gerar na gente qualquer tipo de expectativa na troca de golpes. Ele é desproporcional e terrivelmente desproporcional. Virá sempre para acabar com a gente. Mas isso precisa ser algo
que gere na gente a vontade da mudança. Isso precisa gerar na gente o desejo realmente de gerar a libertação. Isso precisa ser combustível para que a gente olhe para o mundo e não se acovarda. E não se coloque no lugar de vítima de um mundo terrível. Isso precisa ser para nós como foi para Sansão. É assim que vocês fazem, então é assim que eu vou fazer. Entende? Eu não estou falando aqui que a gente precisa reagir ou deve reagir como Sansão, matando os outros na rua, dando tiro e causando um dano maior. Mas todo o trabalho de Sansão aqui, embora seja força bruta, é de libertação do povo, é de libertar da opressão do inimigo, é de restaurar aquele, quem sabe, parâmetro que era antes da idolatria, restaurar realmente uma religiosidade genuína, é restaurar um povo a um estado que seria o estado que era o coração de Deus. Embora Sansão tenha as suas falhas, como todos nós, o objetivo dele é esse. E parece que quanto mais mal fazem a Sansão, mais ele se alimenta disso para gerar a mudança. Mais ele se alimenta disso para causar realmente um estado de libertação, ainda que seja na força bruta. Você me entende? O mal lá fora, as investidas contra nós, as investidas contra a igreja, as investidas contra as pessoas, não pode nunca, nem jamais, ser aquilo que nos coloca contra a parede. Ser aquilo que faz com que a gente recue e tenha medo. O mal precisa ser o combustível para que a gente perceba que há uma necessidade de mudança. E aí a gente se levanta. É como se a gente estivesse olhando o mundo ao nosso redor e dissesse assim: é assim que você faz? Então você vai ver, eu não descansarei enquanto isso não acabar. Entende isso? Esse deveria ser realmente o objetivo da igreja, porque esse é o objetivo do evangelho. De pessoas que foram alcançadas não para virar vítimas, não para se colocarem como os mártires perseguidos e que realmente não são compreendidos pelo mundo. É para realmente nós nos levantarmos com a solução. E que quanto mais mal nós estivermos sendo, ou estivermos nos deparando, quanto mais mal for colocado na nossa frente, que isso gere em nós muito mais vontade de que as coisas mudem. Não é ceder, não é ficar confortável com isso, e muito menos se tornar vítima de um mundo terrível. É se levantar com a proposta, com o evangelho, com a palavra de Deus que causa libertação, que causa revolução. Você se sente desse jeito? Quando a gente vê as notícias, né? E as notícias realmente são assustadoras, e tantas injustiças, tantas coisas ruins que acontecem, e que muitas vezes o homem causa, na maioria das vezes, aos outros. Isso gera que tipo de sentimento na gente? De que não vale mais a pena? De que isso está perdido? De que realmente esse mundo não tem mais jeito? De que eu realmente preciso me defender e ficar aqui na defensiva, né? Quem sabe preservando meus filhos, preservando a minha rotina, não se colocando na zona de risco, na zona realmente do confronto. Será que o mal no mundo não gera na gente essa coisa da autodefesa, da autopreservação? E é muito melhor ficar aqui no meu cantinho, né? Do que realmente correr riscos. E quando eu falo correr risco, eu estou falando correr risco em nome de Deus. Quantas e quantas missões Deus não coloca aí na nossa porta, né? Como realmente desafios, para que a gente saia desse lugar de vítima, do medo, e realmente avance em nome dele para trazer a libertação. Quantas e quantas vezes Deus não coloca para nós possibilidades tão vastas, e a gente não abraça e perde essas oportunidades porque temos medo. Temos medo da perseguição, temos medo, quem sabe, de sairmos realmente do lugar que a gente está e do conforto que a gente goza. Quem sabe medo de que os nossos filhos sejam acometidos pela pandemia, pelo vírus, seja lá o que for, e a gente vai assim, cada vez mais andando para trás, enquanto há promessas para nós, de que aquele que faz a vontade de Deus é esse que goza realmente da atenção de Deus. Entenda, nós não fomos chamados para vivermos uma vida em vidro, nós não fomos chamados para viver uma vida entre quatro paredes.
Nós fomos chamados para um desafio e tanto. Foi desafio para Jesus? Foi. Foi desafio para os apóstolos? É óbvio. Foi desafio para os pais da igreja? Sim, para todo o evangelho sempre foi desafiador. Porque no dia que a igreja parou de avançar, foi o dia realmente que menos perseguição houve. Você sabia disso? Você estudar a história da igreja, quanto mais confortável esteve a igreja, quanto mais se adaptou à cultura do seu tempo, menos morte e perseguição teve. Os períodos de maior martírio do cristianismo foi o período em que mais movimento missionário, que mais movimento evangelístico houve. E o crescimento do evangelho foi exponencial. Por isso o desafio, eu acho, é o desafio de Sansão. É assim que é. Então vocês vão ver só. Agora que eu vou para cima. E agora que eu vou realmente começar esse movimento de libertação. Amém? Amém. O mal não pode ser algo que nos amedronte. Ele precisa ser combustível para reação. Porque se eu percebo que tem alguma coisa fora do lugar, eu preciso ter o desejo de colocar essa coisa no lugar, de corrigi-la. Mas o texto avança, né? E a história vai ficar bem mais interessante. Diz o versículo 9 o seguinte: então os filisteus subiram e acamparam em Judá e se espalharam na região de Leí. E os homens de Judá lhe perguntaram: por que subiste contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar Sansão e retribuir-lhe o que nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: tu não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Então por que nos fizeste isso? E ele respondeu: só lhes fiz o que fizeram a mim. E disseram-lhe: descemos para amarrar-te, a fim de entregar-te nas mãos dos filisteus. Sansão disse-lhes: jurai-me que vós mesmos não me matareis. E lhe responderam: não te mataremos, mas apenas te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. E amarrando-o com as 2 cordas novas, tiraram da rocha. Quando ele chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarraram seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e os laços caíram das suas mãos. Ele achou uma queixada de jumento, ainda fresca, apanhou-a e matou 1.000 homens com ela. Sansão disse: com a queixada de um jumento fiz deles montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Depois de dizer isso, jogou fora a queixada, e aquele lugar passou a chamar-se Ramate-Leí. Pois então, os filisteus, né, vão reagir. Sansão causa uma matança, faz um estrago, né? Não diz aqui no versículo 8 qual foi o número, mas provavelmente foi um número grande. O cara era bruto. E aí no versículo 9 diz que eles sobem contra Judá. Eles estão procurando Sansão, Sansão está escondido, né? E eles vão contra Judá. E aí começa ali a realmente causar um pânico, né? um atrito, né? E as pessoas começam a ficar incomodadas. E eles questionam: por que vocês estão fazendo isso com a gente? E eles falam que Sansão matou um monte de gente, a gente está atrás dele, a gente quer pegar o Sansão. Percebam que eles sobem contra Judá, e o texto vai dizer para a gente que era em torno de 1.000 homens. E aí os judeus, né, de Judá vão juntar um número de 3.000 homens para ir lá prender Sansão. Você vê que o cara era tão bravo que não dava para ir 20, 30. É 3.000. Você pensa 3.000 para pegar um cara. E eles ainda chegam lá e ainda perguntam se podem amarrar, né? Porque Sansão, na nossa história aqui, 3.000 parece que não era o suficiente, né? Mas eles vão então falar com Sansão: o que é isso que você fez? Você gerou um problema pra gente, os caras estão botando o maior terror, e agora a gente tem que te levar. E aí Sansão fala assim, a gente precisa tomar cuidado na tradução aqui, porque na minha versão parece que Sansão fala: jurem que vocês não vão me matar. Mas não é essa a ideia. Jurem que vocês não vão tentar nada, porque eu não quero matar vocês. É isso que é o texto original. Eu não quero causar problema ao meu próprio povo. Então, jurem que vocês só vão me amarrar,
e não vão fazer nada. Ele, não, a gente jura, 3.000. Tipo, não sei se você está entendendo isso. É muita gente, velho. Você pode até estar dando essa história aqui, na verdade não, cara. 3.000 para pegar um cara, eu não estava lá. Mas se a gente crê na inerrância bíblica, foi isso que aconteceu. O problema é seu se você não acredita. Então, mas a gente acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? Que é muito pior do que matar 3.000, eu acho. 3.000 é besteirinha, né? Pois então, aí Sansão fala, beleza, vocês amarrem aí então e me levem. E aí eles amarram Sansão com as cordas novas lá e estão levando. E aí diz o versículo 14 que quando ele chega na cidade, os 1.000 filisteus veem Sansão amarrado e fazem uma festa, né? Agora esse caba vai ver, né? Agora a gente vai esculhambar com eles com ele. E eles, quando vão botar a mão em Sansão, diz que o Espírito do Senhor dá uma força de novo, descomunal para Sansão. Ele arrebenta aquelas cordas e aí ele vai achar como arma uma queixada de jumento. Se você acha que o jumento não servia para nada, eu vou lhe dizer, mesmo sendo um jumento, você pode ser usado por Deus, porque é o que a história diz, não é? Você não riu não, né? Porque você de repente não se enquadra aqui, eu como jumento fico feliz com essa história, né? E aí ele vai pegar uma queixada que é provavelmente restos desse animal, que ainda não estava seco, né? Os ossos ainda estavam em decomposição, e por isso ele fala fresco, e é com essa queixada que ele vai matar 1.000 homens. E ele depois ainda faz uma musiquinha, né? Porque Sansão, depois de matar 1.000 com o queixo de um jumento, ainda compõe, arruma tempo para compor uma música. E ele vai dizer, no versículo 16, com a queixada de jumento fiz deles montões e mais montões. Sim, isso é uma musiquinha, né? Sim, com a queixada de jumento matei 1.000 homens. Isso é uma história assim, tanto até aqui, né? Embora ela não tenha acabado. Mas o que fica marcado nesse texto, e você já deve ter percebido, é o posicionamento dos homens de Judá. Cara, eles são maioria. Eles têm 3.000. Os filisteus são 1.000, os que foram até a cidade. E ao invés deles olharem o número, né, como algo potencial e dizer, vocês vão fazer o que com Sansão? Sansão é nosso herói, né? Sansão é nosso. Vem aqui então para vocês verem. Eles não fazem não, eles ficam com medo. E aí eles, ao invés de 3.000 terminar com 1.000, vai 3.000 contra 1. Né? Ah não, então vamos lá, né? Vamos pegar Sansão. Então eles não conseguem perceber potencial no seu exército. No número de eles eram muito machos para ir contra um só. Mesmo assim ainda chegaram lá mansinho, né? Mas contra os 1.000 filisteus eles ficaram quietos, não queriam problema. E o discurso deles é, Sansão, você causou um problema pra gente, olha agora, a gente estava tão bem sendo oprimido, né? A gente estava aqui tão bem sofrendo na mão desses caras, e olha o que você gerou. E aí, onde está o contraste do texto eles não viam potencial no número, embora eles fossem 3 vezes mais, mas Sansão, usado por Deus, vê potencial na queixada de um jumento. Você acha que a queixada de jumento está aqui de graça? Ele poderia ter pego uma espada, né? E Sansão roubou a espada de um filisteu, né? Ou uma lança, né? Não. O contraste está no fato de que Sansão, usado por Deus, vê potencial em algo absurdo. Quem é que ia pensar em catar uma queixada de jumento para brigar com alguém? Por favor, né? Mas o contraste é justamente esse, porque aquele que está realmente sendo usado por Deus, cheio do Espírito Santo, não reclama da situação. Ele não se faz de vítima. Ele não diz que assim não vai dar, isso não é possível. Ele vê potencial em coisas pequeninas. Porque essa visão espiritual é dada por Deus. Sabe que a gente muitas vezes, eu falei que perdeu no primeiro momento, né? Perder a chance, a oportunidade de fazer a diferença porque a gente fica com medo. Em outros momentos a gente perde a oportunidade de fazer a diferença, de causar a libertação, porque a gente não vê potencial em coisas pequenas. A gente está muito acostumado com o mega, com o big, não é? Com a grandiosidade das coisas, e quem sabe fica esperando isso. E não percebe que Deus pode usar, se Ele quiser, coisas pequenininhas, coisas ridículas até. Porque, convenhamos, uma queixada de um jumento é ridículo. E então, né, vamos mudar aqui. Aquiles, quando Troia estava sendo invadido, né, pegou a queixada do jumento. Já começa a ficar meio estranho, né? Que história mais tosca. Por que Homero escreveu isso, né? Porque ele não pegou uma espada. Mas a nossa história é tosca, porque o texto quer mostrar o contraste.
de homens que têm medo, que estão acostumados com um mundo terrível, que estão acostumados com o mal, que estão acostumados com uma cultura opressora, e não veem potencial naquilo que Deus está dando enquanto arma, e outros que são usados por Deus, que percebem valor em coisas pequenas. E a pergunta é, quem somos nós? Será que a gente realmente não está esperando que as coisas aconteçam de uma maneira maravilhosa, miraculosa, com raios e quem sabe a fumaça, enquanto o que Deus está colocando na nossa mão pode ser uma coisa muito pequenininha, pode ser um celular, num projeto online, que você olhou e falou, isso é uma porcaria, isso não vai dar em nada, eu prefiro o Mega Church. E aí Deus vai lá, pega isso aqui e transforma em 370 e tantas conversões. E a pergunta é, onde eu estava nessa hora? Será que eu não vi potencial nisso? Será que eu não vejo potencial nas oportunidades? Quantas e quantas oportunidades, eu canso de dizer isso, passam na nossa frente. E parece que o que falta para nós, eu vou dizer isso tem servido muito para mim, sabe? Dar um passo para trás. Porque às vezes a gente está muito, como eu vou tentar descrever o que eu quero dizer, em primeira pessoa. É eu, né? E a cena que eu estou inserido é muito assim, é muito eu. E é muito preto e branco, é muito duas dimensões, 2D, sabe? Eu e acontecimento, eu evento, eu encontro, eu pessoas, eu trabalho. E aí a gente, quem sabe, pode fazer o exercício de buscar através do Espírito Santo, quando as coisas estiverem acontecendo, seja elas quais forem, e dar um passo para trás e perceber como outra pessoa, quais as oportunidades que estão sendo colocadas para mim. Sabe? Quem sabe a gente está vivendo muito à flor da pele, vivendo a vida muito reativa aos acontecimentos, é só faz e eu rebato, acontece e eu respondo, e a gente não anda para trás e olha, calma aí, tem alguma coisa acontecendo aqui. E isso se chama espiritualidade. Que a gente, quem sabe, pensa espiritualidade como uma coisa cheia de anjo, luz, né? Ou algo do tipo, mas não é não. É discernimento. De dar um passo para trás, está com as mãos amarradas, sendo levado para o inimigo. E aí Sansão aqui, é cheio do Espírito Santo aqui. Olha para trás e vê ali algo que não tem potencial nenhum. E entende que aquilo pode ser usado por Deus. E aquilo vira um cântico de vitória. Entende o que eu estou falando? Perceber as oportunidades em coisas pequeninas, singelas, e às vezes insignificantes até, mas que na mão de Deus pode ser usado de maneira grandiosa, mesmo sendo um jumento, mesmo sendo a gente, né? Porque Deus faz as coisas maravilhosas e a gente é que realmente, na maioria das vezes, é o que bagunça a coisa. Mas pense nisso. Pense nas oportunidades e pense que Deus realmente quer fazer coisas maravilhosas. E Deus nunca na história da sua revelação foi óbvio nas suas escolhas. Ele sempre escolheu coisas pequeninas. Ele sempre trabalhou com coisas pequeninas para humilhar as grandiosas. Não é à toa que Jesus nasceu na pequena Belém, em um lugar de humildade. Não é à toa que Deus escolheu homens semi-analfabetos para humilhar os sábios. Não é à toa que Deus tem usado a sua igreja na sua simplicidade para trazer transformação. Esse é realmente quem sabe, o que mais pode ser visto, que parece que Deus se agrada de fazer, é usar coisas pequenas e singelas. Amém? E aí depois, o que vai acontecer? Ele vai fazer a sua musiquinha, né? Compõe a sua musiquinha. Mas nem tudo são flores, né? No versículo 18 diz assim: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: Tu deste este grande livramento pela mão do teu servo. Agora morrerei de sede para cair nas mãos desses incircuncisos. Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí e dela saiu água. Depois que Sansão bebeu, recuperou as forças. Reanimou-se, por isso a fonte passou a ser chamada En-Acoré, e está em Leí até hoje. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos na época dos filisteus. Parece que depois da batalha, que não foi uma batalha rápida, né? Que realmente exauriu ali o nosso herói Sansão,
ele fica num estado de exaustão, de cansaço, e tem muita sede, é o que o texto diz. E parece que não tem onde beber água ali. E a oração de Sansão é bem interessante, né? Ele diz, ele vai dizer assim, Sansão estava com muita sede, versículo 18, e diz, tu deste este grande livramento pela mão do teu servo. Interessante isso, porque Sansão não diz, eu matei 1000, né? Eu fiz isso aqui, um acontecimento, causei um acontecimento dele, tu me deste, né? Ele reconhece que toda aquela ação foi fruto do Espírito Santo e da parte de Deus. Tu me deste livramento sobre esses incircuncisos, e agora eu vou morrer de sede nesse deserto aqui, e vou cair na mão desses caras. Na verdade, a oração de Sansão é bem óbvia. Tu me usou para matar esses caras, fazer esse estrago, agora eu estou morrendo de sede. Ele provavelmente estava andando ali, cansado, e eu vou morrer de sede nesse deserto, e vou cair na mão desses caras de maneira desse jeito, humilhante. É uma oração até um pouco, eu diria, ousada, né? Ousada. Não é, Senhor, cuida de mim nesse momento. Não é isso. É uma constatação, né? Pô, lutei pra caramba, agora eu vou cair porque não tem água. E aí, o que vai ser a resposta? A resposta é um milagre, né? Versículo 19 diz, então o Senhor abriu a fonte que está em Leia. Não havia fonte de água ali. E de repente começou a brotar água daquele lugar que depois se tornou uma fonte. E Sansão bebeu, recuperou as forças e reanimou-se. E aquele lugar passou a ser chamado como En-Hacoré, que está em Lei até os dias de hoje do autor. Qual é a grande sacada aqui? Como eu falei, a oração de Sansão é óbvia. O cara está lutando em nome de Deus, ele está causando um estrago no inimigo, ele está gerando ali um movimento de libertação no povo de Deus, ele está fazendo o que Deus quer. E aí na hora da crise, e a crise dele não é contra ninguém agora, é uma questão básica, sede, escassez de recurso, né? Escassez de manutenção, ele faz oração óbvia, Deus, não vai me deixar morrer de sede? Porque você me usou para fazer isso, e agora por causa de algo tão básico, eu vou ser entregue aos inimigos? E aí Deus responde, porque me parece que a oração que Deus responde, eu já falei isso algumas vezes, é a oração segundo o coração dele, é a oração de quem está realmente buscando cuidado, é a oração de quem está buscando conforto, de quem está buscando consolo de Deus, porque a gente está lutando a luta certa, sabe isso? A gente está lutando a luta certa, não é o consolo e o conforto por causa de um mundo que realmente vem contra nós e nos causa sofrimento, embora isso aconteça, embora Deus também ouça, na maioria das vezes, esse tipo de pedido de socorro, mas essa oração ousada aqui é a constatação do óbvio, Deus não vai me deixar perecer, porque realmente o que eu estou fazendo é o que Ele quer, e não vai ser esse pequeno problema que vai me parar aqui. E aí Deus ouve, porque é óbvio que está certo, não há dúvida de quem está na linha de frente, batalhando ali pelo reino de Deus, lutando, pregando o evangelho, causando a diferença, a salvação, e vai realmente ser entregue de maneira como essa. Não tenho, aqui é água, né? E a água pode representar muitas vezes as nossas necessidades básicas, né? Sede, fome, e não vai ser isso que vai impedir, e Deus vai arrumar um jeito de nos consolar, de nos confortar, de resolver o problema, porque a gente está lutando a batalha que tem que ser lutado. Qual é o problema da igreja hoje? O problema da igreja hoje é que as pessoas vão para a igreja, você pode ver nos programas de televisão, com inúmeras batalhas, mas nenhuma é sobre o reino de Deus, e aí fica lá pedindo, Senhor me dá, Senhor cura, Senhor faz e acontece, é uma oração, né, de socorro. E Deus, por sua misericórdia, muitas vezes atende. Mas você sabe que não é isso que Ele quer ouvir? Ele quer ouvir a oração, Senhor, eu estou aqui batalhando, ó. Tu não vai me deixar cair pelos meus inimigos assim. Então me anima. Então, realmente levanta em mim os ânimos. Existe uma expressão muito usada na Idade Média para aqueles monges, né, que ficavam nos mosteiros, os ascetas, né, chamada assídia. A assídia é usada eventualmente hoje, mas não tem o mesmo significado. A assídia era um desânimo
com a vida religiosa. O cara estava lá enfiado naquele mosteiro lá, com aquela rotina religiosa dele, né, oração e tudo mais, e muitos sofriam do desânimo, até abandonavam o magistério por causa da assídia. É o enfraquecimento mesmo, é o desânimo mesmo, e todo mundo sente isso. Isso é muito comum na caminhada cristã, por causa dos acontecimentos, a gente sofrer de uma certa assídia. Cara, tô cansado, sabe? Não está dando certo, não está andando para lugar nenhum. Mas se a nossa luta for a luta correta, Deus vai suprir as nossas necessidades. Deus vai cuidar de nós. Deus vai realmente trazer refrigério, frescor para a nossa vida. Agora, se a batalha que a gente está lutando é qualquer outra, eu não sei o que lhe dizer. Pode ser que Deus te ajude, pode ser que não, mas não o culpe, porque o plano dele é outro. Entende isso? Parece que às vezes a gente confunde as coisas e acha que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada que tem que ficar respondendo as nossas orações, todas elas, né? Enquanto que a gente na verdade está envolvido, e no que a gente está envolvido tem nada a ver com Ele. Mas quando tem a ver, a oração é óbvia: Deus, tu não vai me deixar. E Ele não vai. Ele nunca deixou. A sua maneira Ele vai resolver os problemas, e vai realmente trazer o refrigério, e vai realmente fortalecer os nossos ânimos, e vai realmente curar a nossa assídia, e fazer com que a gente seja restaurado, né, ao status de guerreiro de novo. Olha o que o texto diz. Então o Senhor, 19, abriu a fonte que está em Leí, e dela saiu água. Depois que Sansão bebeu, recuperou as forças, reanimou-se e continuou o seu ministério de libertação. Quem sabe a gente viva, né? E muitas vezes sofra, porque diz um filósofo que a gente mais sofre do que se alegra nessa vida. E esteja procurando, na maioria das vezes em que a crise nos pega, palavras de conforto. E quando elas não vêm, a gente, quem sabe, sofre ainda mais ou se frustra. Mas o que C.S. Lewis diz é bem verdade. Se o que a gente está esperando é somente isso, belas palavras, quem sabe o fim disso pode ser o desespero. Mas o que a gente está realmente esperando é a verdade, é lutar pela coisa certa, é ouvir aquilo que tem que ser feito. Aí quem sabe com isso venha realmente a verdadeira consolação. Não é à toa que no final dos tempos, diz o livro do Apocalipse, nós vamos ser perseguidos, mas quem irá realmente saciar a nossa sede de justiça, quem vai realmente nos livrar da opressão do inimigo, é Deus, com um lindo banquete, fazendo de nós os convidados de honra para sentarem-se do seu lado e comerem com Ele. E lá não haverá mais choro, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais cansaço, porque realmente chegamos à linha de chegada, ou a linha realmente que traça a diferença daqueles que não lutaram, que não ousaram, que não insistiram, daqueles que foram até o fim. Amém? Que a nossa oração seja essa. Vamos ficar em pé e orar.